Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez e agora mais uma aula de xadrez sobre a defesa Berlim e sobre os caminhos que a gente tem para atacar essa defesa, né? Para chegar ali no meio jogo ou no final do jogo com algum tipo de vantagem, além, claro, do peão dobrado que normalmente eles ficam, né, de debilidade com as pretas. A gente começa com o peão do rei, E5, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 atacando o cavalo. E aí, normalmente, eles jogam cavalo F6, né? O pessoal que gosta de jogar Berlim. A gente faz o roque, cavalo pode tomar E4, é um dos caminhos aqui, né? E a gente joga D4. Cavalo D6 recuando, bispo toma C6 e D toma C6. Beleza, a gente já deixou uma debilidade ali, que é o peão dobrado, porque agora D toma E5 a gente recupera o peão. O cavalo tem que sair da frente, né? Cavalo vai para F5, dama toma D8 e rei toma D8. A vantagem das pretas é o par de bispos e a vantagem das brancas é justamente a estrutura de peões das pretas que ficou pior. Se a gente levar para o final de jogo, a gente já comentou sobre isso, a gente precisa se aproveitar dessa debilidade para poder vencer essa partida. Cavalo C3, rei E8, H3, H5, né, para evitar o nosso avanço, para poder também pensar no ataque ali em H4, cavalo E2, bispo E7, já estamos nos preparando para um bispo em G5, cavalo de E D4, cavalo toma D4, cavalo toma D4, né? Ainda tem o par de bispos, mas agora a gente tem um peão central muito bom e a gente tem essa ideia desse avanço do nosso peão de F também. C5, cavalo B5, rei D7, protegendo o peão e pensando também em trazer o rei para numa posição mais ativa mesmo nessa parte do jogo ali em C6. A gente joga C4 para proteger o peão, rei C6. A nossa manobra de cavalo ainda pode acontecer com cavalo C3, cavalo D5, cavalo C3, bispo E6, atacando o peão, B3 defende o peão. A gente já viu essa estrutura de peões bastante, né, nas nossas análises de final. Torre de H vem para D8 e olha a loucura agora. A gente tem tanto o avanço do peão de A pouco a pouco, como o avanço do peão de B também atacando o nosso peão ali que sustenta, que na verdade que é o final da estrutura de peões. E a gente tem a nossa sustentação da estrutura com peão de A2, B3 e C4. E a gente tem também a ideia das pretas de trazerem talvez, né, uma torre para D8 para trazer a outra torre para D1. Né? O nosso cavalo é o que está impedindo que isso aconteça nesse exato momento. Aqui a gente tem várias opções. A gente tem a jogada F4, a gente tem a jogada cavalo E2, né, pensando no ataque às casas de D4 e de F4, e a gente tem também bispo E3. A gente vai deixar bispo E3 por último e vamos falar primeiro de F4. F4, as pretas jogam G6, né, dominando essa diagonal de F5 e de G4. Cavalo E4, pensando na entrada ali na casa F6, torre em D4, e a gente tem cavalo F6, ou torre E1 defendendo o cavalo, ou cavalo F2. Beleza. Quando ele joga a torre F6, se cavalo F6 direto, torre de AD8, ele consegue o que ele queria, né, de fazer a estrutura de canhão aqui para jogar a torre D1, ok? Se a gente joga torre E1, bispo H4 ataca a torre, G3 ataca o bispo F5 ataca o cavalo, G toma H, torre toma E4, torre toma E4, bispo toma E4. A gente ficou com um peão dobrado ali no canto, né? O rei dele pode vir ali sustentar o ataque ao nosso peão que só está sendo protegido ali pelo nosso bispo, e ele vai entrar com uma torre em D1, ou em D8, né? Pensando ainda no ataque em D1 mais tarde, se a gente não tirar o nosso bispo agora,
Então não ficou uma posição muito bonita aqui para as peças brancas jogarem, não. Se a gente joga cavalo F2, ele joga A5, né? E fica uma posição mais equilibrada. Mas mesmo assim, não foi um caminho interessante. Se cavalo E2, ele pode jogar tanto G5, como ele também pode jogar A5. Beleza. Se ele jogar em G5 aqui, a gente pode jogar F3, beleza? Ou a gente pode jogar F4. F4 é interessante porque você tem as trocas, a gente está atacando o bispo e a gente também está atacando o peão de F7, ok? E se A5, a gente tem cavalo F4, A4 atacando nossa estrutura de peões, e a gente pode jogar cavalo toma E6, capturando o bispo, peão toma E6, bispo E3, e aqui também tem algumas outras possibilidades. A gente pode jogar B5, a gente pode jogar torre D3, a gente pode jogar G6 também. Vamos lá, aos poucos. Se cavalo toma E6 e peão toma E6, bispo E3, se B5, peão toma B5, cheque, rei toma B5, e ele continua com uma ideia muito boa ali de ataque de torres, de ambas as torres, de troca de peão e com o rei ali, né, vindo para o ataque mesmo numa posição que parece tão cedo no jogo. Peão toma 4, torre toma 4, o rei pode se defender melhor, ele tem o avanço de peão e a gente pode tomar 2 colunas, né, enquanto ele tenta capturar nosso peão. Ok? Também temos a possibilidade de bispo E3, G6 pode ter torre de FD1, torre toma, bispo F5, tentando fortalecer o ataque contra o nosso peão, cavalo em D5, bispo F8, torre em D2, A toma B3, torre ataca o peão, torre B2, bispo E6, atacando toda essa estrutura aqui, bem legal, cavalo F4, bispo G7, torre B1, bispo F5, torre E1, torre toma B3, cavalo em D5, torre em B1, torre toma B1, bispo toma B1, bispo F4, bispo D3, cavalo E3, rei D7, G4, H toma G4, rei E6, cavalo D5, bispo capturando em C4, o nosso peão, cavalo toma C7, cheque, rei D7, cavalo A8, e o rei vem cercando as casas do nosso cavalo, certo? F3, B5, rei F2, rei B7, ele consegue cercar esse cavalo. Antes disso, antes de cavalo F4, a gente podia ter jogado cavalo F6 também. Cavalo F6 tem B5, peão toma B5 e rei toma B5. Menos mal do que perder o cavalo. Antes também, a gente podia ter jogado bispo F4. Se bispo F4, A toma B3, bispo C2, torre E1, bispo toma B3, E6, peão toma E6, torre toma E6, cheque, rei D7, torre toma G6, né, aproveitando esse tempo, e depois de bispo toma C4, ele tem um peão, né, passado, avançando ali, bastante perigoso. Também não ficaria muito bom para as peças brancas, correto? E antes disso, nós tínhamos também a opção de capturar em E6, e depois de tudo isso, é a mesma estrutura que a gente já tinha analisado antes, né? Torre toma D1, rei H2 e torre em D3 com o peão passando, com essa quase cravada aqui. Nosso peão, na verdade, está cravado, a gente não pode avançar por causa da torre do outro lado. Era um problema aqui para as peças brancas, ok? Agora, beleza. Imagina que a jogada que foi feita, então, não foi esse cavalo E2, né? A gente faz, ao invés disso,
bispo E3. Aí agora sim a gente tem uma linha mais interessante para as brancas. Depois de peão A5, a gente joga A4 e fica com a estrutura que a gente queria. Torre D3, torre de AC1, protegendo o nosso cavalo. E torre de AD8. Claro que as pretas ainda têm várias ideias aqui interessantes. Eles têm esse par de bispo para tentar se aproveitar. Tem a ideia também do peão avançando. E tem agora B6 seguido de rei B7 para proteger melhor o rei deles. Mas, né, são caminhos que a gente percebe dentro dessa estrutura da Berlim. Ideias tanto para as pretas quanto para as brancas, mas que se as brancas percebem esse peão dobrado aí, elas podem se aproveitar, e as pretas também têm caminhos para tentar defender, né, e tentar fazer um bom contrajogo usando essa defesa, mesmo que o caminho da partida se desenvolva dessa forma. A gente se vê na nossa próxima aula de xadrez. Continuaremos estudando estruturas da Berlim, para depois a gente voltar a estudar mais algumas aberturas, né? Quanto mais a gente assiste esse tipo de vídeo, a gente vê mais possibilidades que, se aparecem no nosso jogo real, a gente vai ter mais repertório para poder lidar com eles. Então vamos estudando juntos, vamos nos desenvolvendo juntos e nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!